Bem-vindo ao Asma Brasil. Aqui, a gente respira fundo para falar o que ninguém tem coragem. Política sem filtro. Verdades sem maquiagem. Prepare-se para enxergar o Brasil por trás da cortina, porque aqui o ar é pesado, mas a informação é leve e direta. Olá. Hoje a gente mergulha a fundo nos últimos acontecimentos políticos e jurídicos aqui no Brasil. Foram bem intensos, né? Muito intensos. A gente tem bastante material sobre isso. Pois é, temos fontes falando das ações mais recentes envolvendo o ex-presidente Bolsonaro, o filho dele, Eduardo Bolsonaro, E, claro, o ministro Alexandre de Moraes, o STF. e as repercussões fora do Brasil também, né? Principalmente com os Estados Unidos. Exatamente. Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Nossa ideia aqui é tentar destrinchar o que é mais importante nisso tudo. Conectar os eventos, as diferentes visões, para ter um pouco mais de clareza, né? Porque o cenário está bem complexo. E tenso. Bem tenso. Ok, então vamos lá. Por onde a gente começa? Acho que pela intensificação das ações legais, certo? Parece um bom ponto de partida. As fontes detalham bastante a busca e apreensão. E a tornozeleira eletrônica para o Jair Bolsonaro. Isso. Tudo ligado àquelas investigações do ministro Alexandre de Moraes sobre a suposta tentativa de golpe, obstrução. E, ao mesmo tempo, tem o Eduardo Bolsonaro sendo investigado também, né? Sim, por supostamente usar informações daqui, decisões judiciais, notícias, para informar autoridades lá nos Estados Unidos. E o Moraes classificou isso como atentado à soberania. Nossa. Foi. Ele chegou a citar postagens do Donald Trump como ameaças, mencionou até inimigos estrangeiros nos despachos. É forte. É bem forte, mas essa atuação toda do judiciário, ela não vem sem críticas, né? As fontes apontam isso. Com certeza. Surgem muitas críticas, falam, por exemplo, de cerceamento de defesa, sabe? A velocidade dos processos. Que seria rápida demais. Considerada atípica por alguns analistas, sim, e tem aquela questão delicada do julgador ser também a vítima percebida nos casos, né? Entendi. E uma análise que aparece bastante, do Pablo Hortelado, fala da tal democracia militante. Mesmo que a ideia seja defender a democracia com mais força. A percepção de parcialidade do STF acaba sendo um problema. Exato. Essa percepção é vista como algo que pode até piorar a crise, alimentar mais polarização. Falando em percepção, e a defesa do Eduardo Bolsonaro? O que eles dizem sobre chamar o Moraes de ditador, por exemplo? A defesa bate na tecla de que isso é crítica política, que estaria protegido pela imunidade parlamentar. Entendeu? Seria liberdade de expressão, não crime. Basicamente isso. É um ponto central dessa briga jurídica e de narrativas. E essa briga, ela não ficou só aqui dentro, né? Parece que a coisa escalou para o lado internacional e de um jeito bem sério. Muito sério. As fontes reportam cancelamento de vistos americanos para ministros do STF. Cancelamento de vistos para ministros? Sim, com algumas exceções, parece, e também para o Procurador-Geral da República e familiares deles. Uau! E qual a ligação disso? As fontes conectam isso a figuras lá nos Estados Unidos, como o senador Marco Rubio, talvez até o próprio Trump. E o Eduardo Bolsonaro teria tido um papel nisso? Ele mesmo reivindica parte do crédito, segundo as fontes. Resultado da articulação dele por lá, dessa pressão externa. E tem aquela história da embaixadora brasileira na Casa Branca? Pois é, um relato de que ela teve uma reunião recusada. E a frase teria sido algo como tarde demais. Bem direto. Pesado. Isso deve ter impacto econômico também, imagino. As fontes falam algo? Falam e as preocupações são grandes. Mencionam risco para a negociação de tarifas americanas, Aquelas que o Trump ameaçava aumentar? essas mesmas, e também falam de retirada de capital estrangeiro daqui, bilhões saindo às pressas. Nossa. E se especula até sobre sanções mais pesadas, talvez ações com a OTAN, porque estariam tentando ligar o Brasil ao financiamento da guerra na Ucrânia, por causa do comércio com a Rússia. Quer dizer, o cenário descrito é de uma escalada bem perigosa, tanto diplomática quanto econômica. Exatamente, um cenário de alta tensão internacional. Então, o que a gente tem é essa colisão, né? De um lado, a narrativa de defesa das instituições pelo STF e pelos seus apoiadores, Contra o que eles veem como ameaças à democracia. e do outro lado, a visão de perseguição política, de abuso de poder, de tentativa de calar
a oposição. Que é vocalizada por figuras como Eduardo Bolsonaro, que fala em guerra, que diz que não tem conciliação, que não vai recuar. É a polarização no máximo. E voltando àquela análise do hortelado que a gente mencionou, Sim, ela sugere justamente isso, que essa abordagem mais, digamos, confrontacional do STF, mesmo que a intenção seja conter o bolsonarismo, pode acabar alimentando a própria radicalização que quer combater. É um paradoxo. é um paradoxo interessante apontado nas fontes, sim. E o fascinante é ver como o conceito de defender a democracia é usado de formas totalmente opostas, né? Totalmente. Para um, significa essas ações judiciais firmes, rápidas. Mesmo que controversas. E para outros, essas mesmíssimas ações são a prova de que o sistema não funciona mais, que está comprometido. O que levaria a buscar apoio fora ou a justificar posições mais radicais. Exato, é um ciclo complicado. Então, resumindo tudo isso, o que fica? As fontes pintam um quadro de divisão profunda mesmo. As ações judiciais aqui dentro se misturam com pressão diplomática e econômica lá fora. E as narrativas sobre quem defende e quem ataca a democracia estão em guerra aberta, com acusações de lado a lado de minar o Estado de Direito. Complicado. E isso tudo levanta uma questão bem importante que fica nas entrelinhas do que a gente leu, quando a esfera judicial vira o palco principal de um embate político tão forte. Com alegações de parcialidade, uso de termos como inimigos estrangeiros em decisões. E com repercussões internacionais desse tamanho. Quais são os caminhos que sobram para diminuir a tensão, para resolver os conflitos, para reconstruir alguma confiança nas instituições e entre os poderes? É uma reflexão importante, né? Quais os desfechos possíveis para essa escalada toda? Fica essa questão no ar. Qual será o equilíbrio futuro no Brasil diante de tudo isso? Agora eu quero saber de você. O que achou dessas informações? Na sua opinião, como isso pode impactar o Brasil de verdade? Comenta aqui embaixo. Sua visão é importante e pode abrir os olhos de muita gente. E claro, se inscreve no canal, deixa aquele like para fortalecer o conteúdo independente e compartilha esse vídeo com um amigo que precisa entender o que está por trás dos discursos bonitinhos. Porque aqui no Asma Brasil, a gente respira política com consciência e fala o que precisa ser dito.